Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Pinheiro, professor de Direito Constitucional. Estamos aqui no Ensino Legal, no Entenda Direito, para explicarmos uma questão aí que vem sendo debatida, principalmente nas redes sociais, né? Em relação à eleição do Renan Calheiros para a presidência do Senado, né? As redes sociais hoje movimentam muita gente, né? Twitter, Facebook. Então você vai lá, tem uma manifestação qualquer, em segundos, minutos, milhares de pessoas já têm conhecimento daquilo, já têm acesso àquela informação, àquela manifestação. Então nessas redes sociais estão rodando alguns manifestos contrários à eleição do Renan Calheiros para a presidência do Senado, porque Renan Calheiros vem sofrendo alguns processos judiciais, vem sendo objeto de acusações da prática de determinados crimes, né? Inclusive, recentemente, o Procurador-Geral da República apresentou uma nova ação penal contra o Renan Calheiros no STF, né? Bom, mas o que se pode fazer em relação à eleição do Renan Calheiros? Será que esses manifestos, né? Será que essas assinaturas estão sendo colhidas, né? Tem alguma repercussão prática em relação à eleição do Renan Calheiros ou não? Ou isso serve como pressão política, né? Então, será que o abaixo-assinado, que venha, por exemplo, a colher milhões de assinaturas, né? Isso vai ter um efeito prático? Isso vai gerar o chamado impeachment do Renan Calheiros ou não vai gerar o chamado impeachment do Renan Calheiros? Bom, primeiro ponto é saber que o Renan Calheiros é senador, tá? Então, ele já é senador da República. Ele foi eleito para a presidência do Senado, tá? Então, ele é senador e foi eleito para a presidência do Senado, tá? A eleição para a presidência do Senado, ela é regida pelo próprio regimento do Senado. Então, não vem na Constituição o procedimento para a eleição à presidência do Senado. Esse procedimento vem definido no regimento interno. Então, são coisas diferentes, né? Bom, esse abaixo-assinado vai ter algum efeito prático? Não. E não tem efeito prático. Não tem efeito prático por quê? Porque no Brasil nós não temos o chamado Instituto do Recall. Esse Instituto do Recall nós temos em determinados países onde o povo que elegeu determinados parlamentares podem votar novamente para retirar o mandato dado, para retirar a representação dada àquele parlamentar. É o recall. Votei a favor, votei te elegendo, agora eu voto te retirando do cargo. Então, o próprio povo pode votar retirando o parlamentar do cargo. Então, poderia ser feito o recall, chamar novamente, né, e retirar o parlamentar do cargo. Nós não temos isso no Brasil, tá? Então, no Brasil, o que nós temos na Constituição Federal, são as causas de perda do mandato parlamentar. Veja, perdeu o mandato de senador. Tá? A Constituição não se refere à perda do cargo de presidente do Senado. Essa questão é regimental. Tá? Então, os casos de perda do mandato, nós temos lá no 55 da Constituição. Entre eles, condenação criminal por sentença judicial transitada em julgado. Ele não tem sentença judicial transitada em julgado ainda para perder o mandato. Nós temos entre as causas de perda do mandato, por exemplo, condenação por improbidade administrativa. Não foi condenado ainda por improbidade administrativa. Nós temos lá também como causa de perda do mandato o parlamentar faltoso, que faltou mais da terça parte das sessões ordinárias sem justificativa, causa de perda do mandato, também não é o caso dele. Mas nós temos um caso que poderíamos enquadrar a situação do atual presidente do Senado, Renan Calheiros, que é o 55, inciso 2, quebra de decoro parlamentar. Por que quebra de decoro parlamentar? Está sendo acusado, por exemplo, de prática criminosa. O julgamento aqui é político. Basta você lembrar, recentemente, o senador Demóstenes foi cassado, perdeu o mandato parlamentar, porque se envolveu com o bicheiro Cachoeira, com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Perdeu o mandato parlamentar, não tinha sentença condenatória penal ainda, não foi condenado criminalmente, mas entenderam que o envolvimento dele com esse bicheiro caracterizava quebra de decoro parlamentar. Essa decisão é uma decisão do próprio legislativo, da própria Casa Legislativa. Para tanto, tem que ser instaurado um processo por quebra de decoro parlamentar. Mas esse processo visa cassar o mandato do parlamentar.
e que é, no caso, muito difícil em relação ao Renan Calheiros. Por quê? Pelo menos nesse momento, a questão política ela muda, né? Muda todo dia. Porque ele tem um apoio muito grande, tanto é que ele foi eleito para a presidência do Senado. Então, dificilmente você teria instaurado contra ele, nesse momento, um processo por quebra de decoro parlamentar. Porque ele tem, pelo menos até agora, um apoio que lhe garante a presidência do Senado e que dificilmente, né, esse apoio se modificaria nesse momento para instaurar um processo por quebra de decoro parlamentar contra ele. Então, esse processo de quebra de decoro parlamentar, cujo a votação depende de maioria absoluta dos membros da respectiva casa, no caso, Senado, e a votação se dá por voto secreto. Secreto. Ninguém sabe quem votou a favor ou contra a quebra do decoro parlamentar. Poderia acarretar, sim, na perda do mandato. Tá? Na perda do mandato. Agora, não temos um procedimento específico para que ele deixe o cargo de presidente do Senado. Então, não temos um procedimento específico para que ele deixe o cargo de presidente do Senado, mas a questão também é regimental. Então, regimentalmente, pode sim haver essa quebra de decoro parlamentar e, consequentemente, que ele não só perca o mandato, mas óbvio, né, que ele deixe a presidência do Senado. Mas a questão vai ser regimental, depende do regimento interno. Portanto, o abaixo-assinado, essas manifestações públicas, essas manifestações da sociedade, são boas, são úteis? Sim, são úteis no aspecto social, no aspecto da pressão política, pressionar, por exemplo, os parlamentares, tá, a instaurar um processo por quebra de decoro parlamentar contra ele. Mas não vincula. Eu posso ter 20 milhões de assinaturas que não vai vincular, não vai obrigar o Legislativo a instaurar esse processo por quebra de decoro parlamentar. Então veja que isso serve, sim, é bom, isso é sinal de que o povo brasileiro começa a se interessar mais pelas questões políticas, né? Isso é importante que o povo faça, mas que o povo saiba também que isso deve ser feito antes de elegê-los, principalmente, né? Então a gente deve ter essa indignação toda e não eleger determinados candidatos, porque depois de eleito fica muito mais difícil você retirar o mandato de um desses candidatos ou melhor, já parlamentar de um desses parlamentares. Você só pode retirar através das causas previstas lá no 55, dentre aquelas que eu citei. No caso específico, poderia ser enquadrado quebra de decoro parlamentar. Tá? Quebra de decoro parlamentar, que no 55, parágrafo 1º, por exemplo, pode ser aquelas situações de violar o regimento interno da casa. Então você tem que ver se o Renan Calheiros violou o regimento interno da casa, ou abusou das suas prerrogativas como senador, ou ainda percepção de vantagem a qualquer título, recebeu dinheiro por qualquer caso, que foi o caso do Demóstenes. Tá? Então me parece que a possibilidade que se tem em relação ao Renan Calheiros hoje é, no máximo, instaurar um processo por quebra de decoro parlamentar ou aguardar, eventualmente, uma condenação criminal transitada em julgado, que aí sim pode acarretar a perda do mandato. Em consequência de sentença criminal transitada em julgado, inclusive tem uma observação importante, o STF decidiu recentemente que a decisão do STF condenando criminalmente, transitando em julgado, tá, por si só já tem força de acarretar a perda do mandato, não vai depender de uma manifestação da Casa Legislativa, e sim uma mera formalidade da mesa da Câmara ou da mesa do Senado. Então, se ele for condenado, por exemplo, criminalmente pelo STF, transitado e julgado, encerrado o processo, tá, o STF comunica ao Senado e a mesa do Senado formaliza a cassação, formaliza a perda do mandato, não precisa haver votação dos senadores. Tá? Já no caso de perda do mandato por quebra de decoro parlamentar, tem que ter votação dos senadores por voto secreto e maioria absoluta. Tranquilo? Espero que tenha cooperado com vocês, esclarecido um pouquinho essa questão, mas também dizendo que toda manifestação é válida. A manifestação da sociedade é válida porque gera, no mínimo, uma pressão política e mostra que a sociedade está interessada, que a sociedade está mais vigilante, está mais atenta a essas questões, e espero que a gente fique mais atento, principalmente no momento da eleição, para a gente não chorar depois, como normalmente nós fazemos. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade no Ensino Legal.